Não existe um produto ou um serviço oferecido por uma organização sem um processo. E a qualidade de um produto ou serviço é altamente influenciada pela qualidade do processo utilizado para produzi-lo. Antes de iniciar o nosso tema, eu convido que você se inscreva nos nossos canais do Instagram, do YouTube, Perfix Consultoria. Meu nome é Marlene Silva, eu sou consultora na Perfix. Quais são os processos da minha empresa? Como que eu posso identificá-los? Uma das ferramentas que realmente eu recomendo para iniciar esse processo de identificação é o desenho da cadeia de valor. A cadeia de valor é uma ferramenta para gerenciar processos criada em 1985 por Michael Porter. Na cadeia de valor, o principal objetivo é encontrar o conjunto de processos que gera valor para o cliente, aqueles que qualquer ocorrência pode, se não funcionar corretamente, afetar diretamente o seu cliente. Então, em relação, qual é a minha proposta de valor para o cliente, Então, isso tem que estar muito claro na cadeia de valor. Ao fortalecer as ligações entre as atividades, é possível criar uma vantagem competitiva para a organização, vai favorecer o seu crescimento e a obtenção de maiores lucros. A cadeia de valor é um método que permite organizar todos os processos observando os elos e como cada um deles gera valor ao cliente. Basicamente, nós temos 3 divisões. Os processos primários, aí são aqueles que realmente falam diretamente com o negócio, é aqueles que não podem de maneira alguma gerar muitos problemas, porque eles vão afetar diretamente o cliente, é o que nós chamamos de processos core, aquilo que define o negócio. Tem os processos de apoio, que sustentam os processos core, que sustentam os processos primários, e nós temos os processos estratégicos, normalmente direcionados para o planejamento orçamentário, a governança. Então veja que quando eu tenho essas 3 camadas, eu posso identificar os processos, ou seja, quais são os meus processos de negócio, aquilo que não pode falhar? É o meu processo de P&D? É o meu processo de venda? É o meu processo de entrega? Imagine uma empresa de e-commerce, que a agilidade na logística é fundamental. Esse é um processo core. Dados os processos, a identificação, eu começo a priorizar quais são os processos que hoje eu tenho que cuidar com mais proximidade. Esses processos priorizados, eu passo por um processo de mapeamento ou modelagem, implemento as melhorias, valido e avalio os resultados. Vamos ver um pouquinho mais sobre isso, como é que a gente pode trabalhar. Então, o que é o mapeamento ou modelagem de processos? Tem diferença? Tem sim. Mapear, modelar tem uma certa diferença, porque mapear é estabelecer um fluxo, um desenho das atividades que são realizadas no processo. A modelagem, normalmente ela envolve uma transformação desse processo a ponto que nós vamos, por exemplo, introduzir uma automação. Então, a gente modela o processo com todas as ferramentas, com tudo aquilo que vai ser utilizado para o seu operacionalização. Então, o mapeamento é o mais utilizado no sentido de conhecer o processo, de analisar o processo, documentar e identificar quais são as oportunidades de melhoria. Uma frase que eu gosto muito é que quando não se gerencia o que não se mede, não se mede o que não se define e não se define o que não se entende. E não há sucesso naquilo que não se gerencia. Então veja que a gente precisa conhecer o processo, entender como ele funciona para poder estabelecer quais são os fatores que eu preciso medir, estabelecer indicadores para efetivamente conseguir avaliar quais são os resultados do processo. Então, essa fase de mapeamento, essa questão de mapear processos, nós temos que estar muito bem cientes de que eu tenho que identificar os meus processos, priorizar quais são os meus processos core, aqueles processos de negócio. Importante, se eu não tenho indicadores, estabeleço os indicadores para poder realmente fazer uma priorização mais adequada dos seus processos. Deixar aqui uma reflexão para vocês que é:
Quais são os principais processos da minha empresa? Qual é a percepção do cliente em relação à proposta de valor? Será que o cliente reconhece através de elogios, através do número mínimo de reclamações, devoluções, que eu realmente estou cumprindo com aquilo que digo que faço? Então, veja que tem um contexto muito interessante. Então, mapeie os seus processos, identifique aqueles que são prioritários, tenha sempre indicadores atrelados aos processos. E se você gostaria de receber mais informações sobre cadeia de valor e mapeamento de processos, deixe seus comentários, dúvidas, sugestões e também não deixe de seguir o podcast do Grupo Perfix, Mentes em Foco, no Instagram.